lá na Grécia estava acontecendo aquilo. É legal a gente ter esse visual. É bom também, só saindo um pouco, mas para quem gosta, Bíblia em ordem cronológica ela é muito boa para você ter entendimento do tempo que as coisas aconteciam. E aí se você pegar um livro de história, como você está trazendo, você consegue comparar as coisas, bater as coisas. E ela traça culturalmente o que acontecia? Depende da Bíblia. A que eu tenho, ela fala um pouco sim. A minha é a da NVI. Bom, sem problema. Se alguém tiver mais alguma coisa, quiser trazer à tona, não fique quieto, tá? Não vamos sair daqui com dúvida. Entre os livres, existia um cara que foi muito importante para a história do mundo, não só da música, do mundo, que foi um cara chamado Pitágoras. Pitágoras. Hoje a gente conhece o teorema de Pitágoras, a gente estuda que série que é? Quinta série, quarta série. Pitágoras eu fui ver Na minha época, terceiro colegial. No terceiro colegial, assim, Estou na faculdade. Para vocês verem como não tinha divisão, ele foi um dos primeiros teóricos musicais que a gente tem registro no papel, no Ocidente. A gente vai tratar aqui Ocidente. Ok. A gente vai pegar lá na última aula, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas outras coisas. Vai muito longe. Não, é muito mais... É uma outra área que a gente não está acostumado, né? Ocidente, a gente vai pegar... O que é o Ocidente para a gente se situar, né? Europa e a expansão da Europa. As Américas, a Oceania, isso é o Ocidente. O resto do mundo é outra música. E a gente... Não sei se a gente pode chamar de Oriente, que são vários, né? Essa música oriental, mas é muito mais longe, né? É outra teoria. É outro livro de história. Não é só um desse aqui, não. Não pra cá. É gente pra caramba. Pitágoras, ele viveu por volta do século 6 a.C. Nossa, sério? Por volta do século 6 a.C. O que dá? 2.600 anos atrás. Por volta disso, 2.500. Ele morreu por volta de 497, cerca disso, antes de Cristo. A gente não tem nenhum registro, nenhum relato escrito por punho dele. Ele não escreveu nada. Como é que sabe? Então, Os discípulos dele escreveram. A gente não pode afirmar com certeza que Pitágoras viveu. Ou se foi uma... Ou se ele foi uma sociedade, ou se ele foi algum ideal. Não existe busto de Pitágoras? Não. Pitágoras Nada. não existe? Absolutamente nada dele. É fake? É fake. Cientistas também que às vezes duvidam de Cristo, né? Porque não tem vestígios, você só tem aquilo que falaram dele. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A Bíblia, tanto é que tipo, você pega o Mateus, Marcos e João, é a mesma história, mas cada um conta do jeito que né? É que Cristo é um legado, né, na verdade. Se conta é o legado, né? Pitágoras também, se a gente for levar. Se for levar o pé da letra, Existe uma teoria que dizem que os discípulos, naquela época, eles atribuíam todo o trabalho deles ao mestre. Os discípulos atribuíam sempre todo o trabalho que eles faziam na vida inteira deles ao mestre deles. Então, talvez algumas coisas que Pitágoras tenham sido feitas por alguns dos discípulos dele, mas crédito foi para ele. A gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. Lá, perto dos anos 500, lá pelo meio, ali, meados do século 6, Pitágoras fez um experimento. Ele pegou uma tábua, dois tocos de madeira na ponta, e amarrou uma corda. Prendeu uma corda entre esses dois tocos. Essa corda ficava suspensa no ar, presa entre os dois tocos. E ele pegava um toquinho de madeira, um pedaço de madeira e colocava em vários lugares da corda. E percutia aquela corda. E ele via, e ele percebia que em cada lugar que ele colocava esse toquinho de madeira e percutia, saía um som diferente. Aí a série harmônica surgiu aí. Como que surgiu a série harmônica? Você pode fazer esse experimento na sua casa.
A gente fez inclusive uma aula, Pega né? 2 tocos. Pega 2 tocos numa tábua, Aí 2 vai tocos, meter. amarra uma corda aqui, puxa ela, bem esticada, amarra no outro. A gente pode usar uma garrafa ou alguma coisa Sim. para deixar a corda. Flexível. É para prender ali, falar, tá. esse ponto, é que nem um violão, a gente põe o dedo ali e fala, Sim. a gente vai tocar essa nota, a mesma coisa. É o mesmo princípio. É isso. E o que ele fez? Quando a gente pega aquele pedaço de madeira, põe exatamente no meio da corda e toca, ele percebeu que o som que era emitido era o mesmo som da corda solta, só que era um som mais agudo. E aí ele percebeu também que se ele colocasse esse toco no meio, ou seja, metade da metade, ele percutia, ele ouvia o mesmo som, só que mais agudo ainda. E assim sucessivamente. E ele foi fazendo esse experimento. Isso é o que a gente chama de série harmônica. Seria, então, a intensidade. Não, a altura. altura. Isso. Olha, até eu Ó. me confundo. Tá vendo que tudo se liga, tudo se mistura? É, mais ou menos isso. A série harmônica é o seguinte, quando a gente toca uma nota, a gente não ouve só aquela nota. Quando a gente toca o dó, a gente não ouve só o dó. A gente ouve o dó, a gente ouve um dó mais agudo, a gente ouve um ré, a gente vai ouvindo assim. Pode falar. Por exemplo, desculpa. Não, posso falar. É que, por exemplo, o dó ele é composto por várias notas. Por exemplo, sei lá, você vai tocar o dó no violão, quando você toca o dó no violão. Isso aí é essa é harmônica. Fala da Capela de Notre Dame de Paris, aquele Pelotã, como eles chamavam? Leonardo Perrotin. Isso, fala deles. Vamos abrir um parênteses aqui na Grécia. Só para eles Lá no entenderem. século XII, XI depois de Cristo, viviam primeiro né? Depois o discípulo dele, Leonan, e o seu discípulo Perrotin, dois franceses, na Catedral de Notre Dame. E essa catedral ela é incrível. E eles descobriram que quando o coro da igreja cantava, eles não ouviam só a voz do coro. A voz que saía da boca do pessoal que estava cantando batia nas paredes, percutia nas paredes, no teto, no chão, na igreja inteira. E eles ouviam, além da voz que estava cantando, uma voz exatamente igual, só que mais aguda, e a quinta. O que é quinta? A gente vai saber. Como se eles estivessem cantando dó e a gente ouvisse o sol. Isso. Além do dó. Além do Mas isso era por causa do eco da própria igreja, exatamente, né? por causa da acústica da igreja. A acústica permitia isso. Hoje, se você for na Catedral de Campinas, isso acontece. Isso não acontece. talvez dessa maneira, porque É. também não vai ter um coral como deveria ter naquela época. Sei lá quantas Em Notre pessoas. Dame. Em Notre Dame. E Notre Dame é muito maior que a Catedral de Campinas. Mas, enfim, quando você passa às vezes lá, se você passar durante a semana, está tendo uma missa, alguma coisa, você escuta, se forem só vozes, você escuta sim. Não sei se escuta a quinta, Mas isso é por causa da série harmônica. Porque a quinta ela tá dentro da série harmônica, entendeu? Por isso que eles conseguiram ouvir. Então eles provaram a teoria do Pitágoras. Isso sai dos instrumentos também, no caso. Sim, o que forma o timbre, essencialmente, é a série harmônica. São essas notas a mais que a gente ouve que formam o timbre. Se a gente toca o dó no violão, o dó na guitarra, o mesmo dó na guitarra, vamos supor, de madeira clara, e na guitarra de madeira escura, o timbre é diferente. Por quê? Porque as notas que todo aquele conjunto, madeira, corda e dedo, ela produz, as notas que isso tudo produz, gera uma série harmônica diferente das notas, como se fosse uma madeira diferente, ou um instrumento diferente. Então a harmonia não é uma coisa tão simples quanto parece, né? Nem um Porque pouco. Se a gente for pensar que tem tantas variações dentro de um instrumento, ou então até da voz de uma pessoa, deixar isso harmônico é mais que uma arte, é uma coisa de perfeição. Se você tem um violão em casa, uma guitarra, você consegue fazer esse experimento. Dá para você tocar a mesma nota do violão em mais de uma corda, né? Sim. Você consegue tocar um dó e o mesmo dó em outra corda. Faz esse experimento, põe o dedo assim num dó e toca.
põe o dedo num dó de uma outra corda e toca. Mas assim, a mesma altura, o mesmo dó, entendeu? Você vai, se tiver com o ouvido bem treinado, você vai perceber que o timbre da corda com calibre mais grosso, ele vai ter uma série harmônica, que com calibre mais fino, vai ter um outro. Isso é verdade. Uma outra série. É interessante isso aí, é loucura, né? A física tá vendo? Ela faz parte da música também. Música não Primeira vez que eu tô notas. tendo aula de física na vida. Vocês vieram aqui aprender música? Vieram aqui aprender música. Ouve do professor que música é uma coisa inútil. E só ouve física e matemática aqui? Puxa, Nem começou. nem começou. Boa noite. Vou te falar, nem começou, tá? Bom, Pitágoras ele foi esse primeiro, né? Esse primeiro teórico grego, se é que a gente pode dizer assim. Foi pré-socrático ou não? Foi. Sócrates viveu por volta do século 5, 4 a.C., ali entre os séculos 5 e 4. Deixa eu perguntar uma coisa. Como Antes de Sócrates. lá escreveu tudo aquilo lá, sendo surdo? É surdo não, Beethoven. Mas ele perdeu depois. Mas foi surdo também depois, escrevia. né? Bom, isso aí é uma outra coisa, né? só mais na área dela. Você não precisa, é o que eu falei no começo da aula. Quando os grandes compositores eles vão compor, eles não precisam ouvir. Na verdade, eles não ouvem nada. É pura matemática. Lógico que tem a questão da a mente ser brilhante, né? Principalmente de Beethoven. É um gênio. Mas é matemática. Foi 4 anos que ele escreveu a primeira? Acho que a primeira, os 4 ou 5. Esse foi Mozart. Não foi, Não, foi Mozart. Ele escreveu com 5 anos a primeira sinfonia. Primeira sinfonia com 5 anos. Mas é interessante. É interessantíssimo. A gente vai tratar um pouco dessa música mais tardia depois. A gente vai focar em música da igreja, tá? Música, vamos dizer assim, sacra. Não só cristã, mas música sacra, todo o período da história da música. O pai comentou, né? Música sacra, sagrada, feita para a igreja. Mas pode não ser para, não posso dizer, para Cristo, por exemplo, né? Música sacra pode ser, cada cultura tem a música sacra dela, que nem tem aquela aleluia, aleluia. Que aí o cara que compôs era da igreja católica. Mais ou menos, esse cara Ele na não verdade. era de igreja não nenhuma. Não. Handel, esse é o famoso aleluia de Mas Handel. tem algumas também que a letra foi colocada depois, né? Tem a tem a música, mas aí depois a letra foi colocada. A gente vai pegar um pouco disso quando a gente falar de Lutero, a gente vai falar bastante sobre essa questão de trazer uma música de fora da igreja para dentro da igreja. Você vai falar o que é música sacra semana que vem, né? A gente vai tratar mais definitivo disso na outra semana, que a gente vai entrar assim de vez na era cristã. Por enquanto a gente está antes, né, do cristianismo. Na verdade, nem o judaísmo, né? Totalmente. Somos os gregos, totalmente pagãos, né? Não, o judaísmo. Não, tô falando dos gregos. sim, é verdade. Pelo ponto de vista cristão, são pagãos. Tá certo. Pelo deles não. Pelo deles a gente é. Não era povo retalho. Mas a nossa música. Vocês vão entender o porquê que a gente está falando da Grécia e não dos judeus. Uma coisa que é legal a gente falar sobre o Pitágoras é que ele tinha uma teoria. Na verdade, era uma teoria generalizada no mundo antigo, não era só de Pitágoras, mas ele foi um dos que falou sobre isso. Ele acreditava em uma música que a gente não conseguia ouvir. Puxa, uma música que não se ouve uma música que se pensa. Afinal, ele era um pensador, ele não era um fazedor de música, ele não era um tocador de música. Isso era uma coisa também que diferenciava os escravos dos livres. Os escravos tocavam. Hoje, quem toca violão, por exemplo, seria um escravo. Os livres não. Os livres eles pensavam matematicamente, eles pensavam na harmonia da música, na harmonia no sentido da amplitude,
da música ser completa, eles pensavam filosoficamente na música, eles pensavam música, não faziam música, não tocavam música, eles pensavam. Aí, pensa nisso. Quando a gente está tocando, a gente não está pensando. Vamos dizer assim, para ser bem curto e grosso. Eles pensavam. É meio complexo de entender, é meio Mas eles filosófico, pensavam, né? eles pensavam em termos de filosofia, em termos da física, em que termos que eles pensavam na música? Em termos físicos, em termos astronômicos, em termos matemáticos, em termos filosóficos. Em tudo, em geral. Ah, porque você falou que eles eram tudo. Tudo é tudo. A E música tinha Deus aí nessa história? Não. Nessa época Sim. não. Tinha deuses, né? Deuses. Deuses. Eles tentavam É muito lutar também, né? Aí, os filósofos daquele tempo ficavam pensando. Minha teoria é que eles beberiam chá de babosa. Tudo. Exatamente. Na verdade, Colocar tudo na prova. eles tomavam chá de babosa antes de começar a fazer isso. Então, tem uma teoria que a maconha começou lá, né? Na Grécia. Eles se juntavam e, vamos se comunicar com os nossos deuses. Como, né? Já ouviram falar de sauna? Ficavam fechados. Usavam droga pra... A indígena aqui no Brasil. Sim, o cachimbo das pais, né? Chegaram ao Nirvana, atingiram o Nirvana. Atingir um ponto em que eles falavam, bom, a gente está próximo de Deus. Essa era a intenção, né? E muitas dessas ideias e filosofias que a gente estuda hoje, Platão, Aristóteles, Sócrates, Tudo, né? os três principais aí, Pitágoras, por que não, né? Era tudo, veio lá da maconha, veio da erva. O formato de sociedade, né? O nosso formato de sociedade. Totalmente, a democracia. democracia. A democracia veio da maconha. Democracia veio Olha que da profundo. Olha que profundo. A coisa é... Mas dá pra pensar alguma coisa maconha? Eu não sei. Dá, assim. Eu nunca experimentei. Nossa, isso é melhor. Eu sei porque dá. Dá sim. Só que você pensa muito além. Filosófica, né? Você vê muito além do que os outros veem. Você transcende o Sobrenatural. o normal. Bom, e pensando nessa ideia de música do cérebro, música do intelecto, Pitágoras ele falou, bom, naquela época eles acreditavam já, os gregos, que os planetas giravam em torno do Sol. Eles já identificavam, eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas se eu não me engano é isso, 7 planetas do sistema solar nosso hoje atualmente, eles já haviam identificado, e eles, por cálculos matemáticos e astronomia, pensadores, né, chegaram à conclusão de que que não era em torno da Terra que eles estavam girando, era em torno do Sol, um fogo central. Era em torno dele. Isso já existia na mentalidade grega. E Pitágoras falou assim, bom, essas esferas, né, que circundam a Terra, deve ter alguma coisa que prende elas. Ele falou, bom, eu posso expressar isso em uma função matemática, uma função lógica, no papel. Ou se eu posso expressar matematicamente, eu posso expressar musicalmente, não tocando. Lembra disso. Sempre que a gente fala de Grécia, é música pensando, nunca tocando. Então, ele chamou essa teoria dele de música das esferas, ou harmonia das esferas. Porque ele acreditava que a distância de cada planeta até o Sol, ela tinha uma relação matemática, e a distância de todos os planetas em relação ao Sol, eles formavam uma música que eles chamavam de música perfeita. Era a harmonia perfeita, era a harmonia das esferas. De Deus, peraí. Ele acreditava que a distância dos planetas e do Sol tinham harmonia perfeita. Que a distância das esferas, né, dos planetas, em relação ao Sol, tinha uma fórmula matemática perfeita. Hoje a gente tem a fórmula áurea, né? Darwin, que penso que se baseou também nos estudos gregos, não foi? Totalmente. Se eu não me engano, Então, foi, né? Na verdade, tudo que veio depois da Grécia se baseou na Grécia. Hoje a gente se baseia na Grécia.
como é que a gente pode falar assim? Por exemplo, essa ideia de corpo perfeito que se vende hoje é da Grécia. Se a gente olha as estátuas gregas, é a mesma perfeição que a sociedade tenta encontrar hoje. Vai e volta isso, tá? Nem sempre Mas foi eu assim. sinto uma coisa positiva no que ele está falando. Não, eu vejo totalmente. A coisa positiva é que se chegou musicalmente nessa teoria musical, porque um cara pensou assim, ele fez tipo um paralelo. É isso que eu tô querendo dizer? É isso que você está querendo dizer? O paralelo que ele fez é escrever a música Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, escala, tal, uma série, é que ele tomou ele pensou lá a ordem do universo. É isso que eu tô querendo. Ele você colocou vê isso no, na música. que eu vejo assim, né? Eu Que fiz você um falou que é paralelo. importante, que aí ela falou que a gente vai entender depois, o que a Grécia tem a ver com a música de hoje. O que eu vejo é que ele foi o primeiro assim, a colocar num papel. Acho que Chegar aí que nisso. vai ver a teoria, tipo, Primeiro a de pensar. anotar. Exatamente. É mais, isso. mais ou menos isso. Só que tira o Dó, Ré, Quero Mi. saber mais. E ele só pensa. Não, eu tô querendo dizer assim, pra chegar onde nós estamos Com hoje. certeza, tudo veio, vamos dizer assim, a música que a gente toca hoje começou lá em 500 e pouco antes de Cristo, em Pitágoras. Ok? A teoria que ele